Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar distância entre um ponto e um plano. Tá? Vamos começar relembrando brevemente que é projeção ortogonal, né? Então, pra vocês lembrarem das aulas passadas, né? Dado um ponto qualquer no espaço e um plano, a gente define o que é a projeção ortogonal desse ponto sobre esse plano. E de que maneira? Vai ser então esse ponto P', né? A projeção ortogonal do ponto P. Como que a gente define esse ponto P'? Ele é justamente a interseção do plano com a reta perpendicular a esse plano que passa pelo ponto P. Então, daí o ponto P' a gente chama de projeção ortogonal do ponto P sobre esse plano, né? Se você olhar, é como se vai ficar um em cima do outro, se você olhar de cima, né? O objetivo aqui, objetivo não, a gente vai então aprender a calcular distância entre um ponto e um plano. A definição vai ser o que? Vai ser a medida desse segmento PP', tá? Então, assim, durante essa aula, vamos fixar o seguinte: eu vou usar ponto com uma linha para indicar a projeção ortogonal do ponto, tá? Então, sempre que aparecer um P e um P', P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano considerado, tá? Bom, tá aí a definição, tá? Então, dado um ponto P e um plano π, a distância entre esse ponto e o plano π, né, é a medida do segmento PP', tá? Sendo que P' é a projeção ortogonal desse ponto sobre esse plano. É claro que se eu pegar um ponto no plano, esse ponto F aqui, ó, eu peguei no plano. Se eu fizer a projeção ortogonal dele sobre o plano, vai dar ele mesmo, né? O F vai ser igual ao F'. Consequentemente, a distância, né, do ponto ao plano vai ser zero. Tá? Esse caso está englobado nessa definição também, tá? Agora vamos lá. Essa proposição nos diz o seguinte. Vamos aproveitar esse ponto aqui, ó. Deixa eu mudar o nome dele. Qualquer que seja meu ponto P que não esteja num plano π, nós vamos fazer o seguinte: para qualquer ponto Q que eu escolha nesse plano, a distância do ponto P até o ponto P' é menor ou igual que a distância do ponto P até o ponto Q. Vai ser igual quando esse ponto Q for justamente P'. Aí, nesse caso, vai ser menor. Tá? A demonstração é bem simples. Segue do fato desse triângulo aqui, ó, ser retângulo. Se ele é retângulo, a hipotenusa é o maior segmento, né? E PP' é um cateto desse triângulo retângulo, então o comprimento de PQ é maior que o comprimento PP', né? Só vai valer igualdade, né, quando, de novo, o ponto Q for igual ao ponto PP'. Então isso valida a nossa definição, né, de distância de ponto a plano, que eu já comentei em algumas aulas, que quando você quer definir distância entre dois objetos, né, na matemática, talvez a maneira mais convencional que a gente vê, né, o que é o que a gente vem utilizando, né, você vai pegar o quê? Calcular a distância entre todos os objetos desses dois conjuntos, né? Então, quero definir distância entre dois conjuntos. Como é que você faz? Você pega todas as distâncias possíveis entre os elementos do primeiro conjunto com elementos do segundo conjunto. Compara todas essas distâncias e pega a menor possível. Então, a gente está provando o quê? Que a menor distância possível entre ponto P e um ponto do plano π é o que? É justamente a distância entre o ponto P e a sua projeção ortogonal. Tá? Então, por isso que faz sentido, da forma como nós vemos, estamos definindo várias distâncias em geometria, definir então a distância entre ponto P, entre um ponto P e um plano π dessa maneira. Vamos lá. Bom, nós temos aqui, ó. Bom, demonstração não tem muito segredo, né? Aqui, ó, no seu lado fala, peguei um ponto Q, um ponto qualquer no plano π, e P é um ponto que não está no plano π. Vamos provar então que sempre é verdadeiro isso, tá?
Então aqui P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano Π, tá? Olha só, se o ponto Q for igual ao P', então é claro que o comprimento de PQ é igual ao comprimento de PP'. Então é o caso em que vale a igualdade. Agora, se o ponto Q é diferente do ponto P', então PP', é um triângulo retângulo com ângulo reto P', né? Porque definição de projeção ortogonal, né? Esse ângulo aqui é reto, tá? Então esse triângulo PP' aqui que nós formamos é retângulo, né? Com ângulo reto P. Logo, PQ é a hipotenusa desse triângulo. E P'Q é um cateto. Aí no triângulo retângulo a gente sabe, né? A medida da hipotenusa é sempre maior que a medida dos catetos. Bom, pessoal, agora que a gente definiu, né, o que é a distância, né, entre um ponto e um plano, a gente pode definir a altura, tá, de pirâmide e a altura de cone. Então, pega uma pirâmide dessa forma, qualquer uma, tá? Qualquer pirâmide, ela não precisa ser regular nem nada do tipo. Qual é a altura? Então, é simplesmente segmento de reta que liga o seu vértice à projeção desse vértice, né, sobre o plano que contém a base, tá? Essa é a altura da pirâmide, tá? E agora a gente sabe medir a altura, né? Que é o comprimento desse segmento, tá? Ou seja, a altura de uma pirâmide é a distância do vértice ao plano que contém a base. Para cone, a altura do cone definida de maneira análoga. Aqui o cone também, qualquer cone, tá? Como é que a gente, qual é a distância, né? Qual a altura do cone? É o segmento, né, cujas extremidades são o vértice do cone e a projeção ortogonal desse ponto, né, desse vértice, sobre o plano que contém a base. Ok? Isso é a altura, esse segmento. É claro que na hora dos exercícios, exemplos, a gente meio que chama a altura e medida da altura, tudo de altura, tá? Então, por definição, qual é a medida da altura de um cone? É a distância entre o vértice e o plano que contém a base. Tá? Bom, agora tem uma proposição para a gente ver. Qual é a ideia? Suponha que eu tenho aqui. Eu tenho uma reta paralela a um plano. Tá? Vamos provar o seguinte. Então aqui eu coloquei as projeções, tá, do ponto P e do ponto Q. Pega dois pontos quaisquer nessa reta. Tá? Por hipótese, ela é paralela a esse plano. Vou mostrar o seguinte. Que a distância de P até o plano é igual à distância do ponto Q até o plano. Ó, já coloquei aqui as distâncias. Ó.
Como é que calcula a distância do ponto P até esse plano e do ponto Q até esse plano? Você calcula, né, a medida do segmento P, P' e a medida do segmento Q, Q'. Dá a mesma medida. Vamos provar que isso vai dar sempre o mesmo valor. Para qualquer ponto que você pegar aqui nessa reta, a distância até o ponto vai dar sempre a mesma, né? No caso aqui vai dar 5. Bom, a ideia é a seguinte, né? Então, você vai pegar lá as projeções para obter as perpendiculares, perdão, para obter as projeções no plano, né? E você vai pegar essa reta aqui, ó. Então, vou ter duas retas para P, Q e P', Q'. Essas são paralelas, né? Porque essa reta é paralela a esse plano. E, perdão, então elas são, não tem interseção. E por que elas são paralelas? Porque esses quatro pontos aqui serão coplanares. Então a ideia é mostrar que PQ, Q', essa figura aqui é um retângulo. Se eu provar isso, eu provei, né? Que PP' é congruente a Q', Q. Bom, a ideia é verificar duas coisas. Esse cara aqui é paralelo a essa. Essa reta e essa aqui ó, são paralelas. Porque ambas são perpendiculares ao plano π, né? Então duas setas perpendiculares ao plano π, se forem distintas, são paralelas. Essa reta, então, como essas duas são paralelas, já implica que os pontos são todos coplanares, estão no mesmo plano. Aí essa reta e essa não podem ter interseção, né? Porque essa reta é paralela a um plano e essa reta P', Q' está contida no plano. Então elas são paralelas, porque elas são coplanares e não tem interseção. Nossa reta e essa são paralelas. Além disso, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto pela definição de projeção ortogonal. E também esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. De novo pela definição de projeção ortogonal, né? Então, essa figura PQ, P' é um retângulo. E sendo um retângulo, esse segmento aqui, ó, PP' é congruente a QQ'. Ou seja, a distância do ponto P até o plano π é igual à distância do ponto Q até o plano π. Tá, vamos escrever isso aí. Vamos lá. A hipótese aqui é que minha reta R é paralela ao plano π. A tese é o quê? Eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem escrever assim, ó. Ah, tá, coloquei, ó. A distância do ponto P até o ponto π, você pode denotar assim, tá? Como d pp, tá? A gente quer mostrar. Então vou pegar dois pontos, P e Q, e mostrar que a distância do ponto P até o plano π é igual à distância do ponto Q até o plano π, tá? Isso aqui, P e Q são pontos do plano da reta R, tá? Então vamos pegar dois pontos aqui, ó, P e Q distintos. Sejam P e Q, dois pontos distintos na reta R. E
Eu vou chamar de P' e Q', os respectivos traços sobre o plano π. Igual tá nesse desenho, tá? Tem ponto P, ponto P', ponto Q, ponto Q'. Então, nós temos 3 observações aqui para fazer. A primeira é que as retas PP' e QQ' são paralelas, tá? Por quê? Pois são distintas e são perpendiculares a π. Logo, o que a gente ganha com isso é o quê? Se vocês lembrarem, a gente sabe que duas retas paralelas determinam um único plano. Então esses 4 pontos envolvidos aqui, que é mais fácil ver, né? Estão em algum plano, né? São coplanares. Logo, P, P', Q e Q' são coplanares. Eu preciso provar que eles são. Eu quero mostrar que aquela figura é um retângulo, né? Então tem que mostrar que eles são coplanares para garantir que esse quadrilátero aqui não é um quadrilátero reverso. É um quadrilátero que não esteja contido em um plano, tá? Como a gente provou. Aí, se você olhar essas duas retas aqui, né, PP' e QQ', que no desenho essas duas retas horizontais, elas não têm interseção, né? Por quê? Porque a reta PQ é paralela ao plano π e a reta P', Q' está contida no plano π, tá? Deixa eu escrever errado aqui. É a reta PQ, a reta PQ e a reta P', Q'. Pois a reta PQ, a reta PQ é a reta R, tá? É paralela ao plano π, por hipótese. E a reta P', Q' está contida no plano π. Aí, usando A e B, a gente conclui que essas duas retas são paralelas, né? Porque elas têm interseção vazia e são coplanares. E a terceira observação é que PP', essa reta vertical é perpendicular a essa. Elas têm interseção e o ângulo é 90 graus, então pela definição de projeção ortogonal. E também, aqui também, ó, esse ângulo aqui é reto.
Aí tem algum resultado lá de G1 que fala que os quadriláteros convexo, se não me engano, tem que ser convexo. Agora tá me faltando. Tem os ângulos opostos congruentes, né? Então, esse ângulo é congruente a esse e esse ângulo é congruente a esse. Então, esse quadrilátero aqui, ele é um retângulo. Né? Porque esse 90, esse aqui é 90, esse aqui é 90, esse aqui é 90. Tá? Ou de outra maneira, né? Como essa reta é paralela a essa perpendicular a essa reta, vai ser perpendicular a essa. Tá? Também. A reta PP' é perpendicular à reta P'Q'. Não, PP' é ortogonal a P'Q'. Essa é uma reta horizontal. Horizontal a gente falar, né? A reta que passa por P'Q'. E Q' também é ortogonal, perpendicular, na verdade, a reta P'Q'. Isso pois P' é perpendicular ao plano π e Q' também é perpendicular ao plano π. Desse modo, P', Q', P é um retângulo. Onde a distância do ponto P até o plano π é o comprimento do segmento PP', que é igual ao comprimento do segmento QQ'. Essa igualdade vem da onde? Do fato dessa figura ser um retângulo, tá? E só que essa segunda medida aí, né, é a distância do ponto Q até o plano π, certo? Que era o que a gente queria mostrar, né? Então, se uma reta é paralela a um plano, a distância de qualquer ponto até esse plano, qualquer ponto dessa reta até esse plano, vai dar sempre o mesmo valor para qualquer ponto que você escolha nessa reta. Bom, gente, então, ó, o que a gente acabou de ver foi o seguinte, né? Se uma reta é paralela a um plano, então todos os pontos dessa reta são equidistantes do plano π. Do plano, né? Ou seja, todos os pontos da reta terão a mesma distância em relação ao plano π. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa reta paralela a esse plano por outro plano paralelo a esse plano. Então pega dois planos paralelos. Será que todos os pontos de um plano são equidistantes do outro? A gente vai ver que sim, tá? Ou seja, suponha que esses dois planos são paralelos. Aí você vai lá e pega em um desses planos dois pontos x e y quaisquer. Será que a distância de x até o plano é igual à distância de y até o plano? A resposta é sim. Por quê? Basicamente a gente usa a proposição anterior. O que acontece? Pega dois pontos num plano e pega a reta que passa por esses dois pontos. O que acontece? Essa reta vai ser paralela a esse plano de baixo. Por quê? Essa reta está contida nesse plano e os dois planos são paralelos. Então essa reta é paralela a esse plano. Então a gente cai na proposição anterior, né? Eu tenho uma reta paralela a um plano, a esse plano aqui, e nessa reta eu tenho dois pontos, x e y. Pela proposição anterior, a distância de x até esse plano é igual à distância de x, y até esse plano. A demonstração acabou. Tá? É claro, se pegar dois pontos aqui, calcular a distância até o plano de cima vai dar a mesma coisa, é análoga da construção, tá? E o que eu provei é verdadeiro porque eu peguei dois pontos x e y arbitrários desse plano, né?
Então vamos lá. Olha só, nessa hipótese é o seguinte. Eu tenho dois planos π e lambda paralelos, tá? A tese é que para todos x e y contidos, por exemplo, no π, nós temos que a distância de x até o plano lambda é igual à distância do ponto y até o plano lambda, tá? Então vamos lá, sejam π e lambda dois planos paralelos x e y, dois pontos no plano π, e denotemos. Não precisa não. E R é a reta XY. Só para simplificar aqui, essa reta XY, vou chamar de R, tá? Porque a reta é paralela ao plano lambda. Como R está contida no plano π e π e lambda são paralelos, segue que a reta R é paralela ao plano lambda também. Logo, a proposição anterior nos garante que a distância do ponto X até o plano lambda é igual à distância do ponto Y até o plano lambda, tá? Como queríamos. Então, para medir distância entre objetos paralelos, ou seja, uma reta é um plano ou dois planos, depende do ponto que você escolha. Vai dar sempre a mesma distância. Quero calcular a distância de uma reta a um plano. E essa reta é paralela a esse plano. Para qualquer ponto que você escolha, você vai lá, faz a projeção ortogonal, né? E olha o segmento, né? A medida desse segmento. Você constrói ali, né? Que liga o ponto à sua projeção ortogonal. Essa medida vai depender do ponto que você escolha. Tanto na reta quanto no plano, tá? Dá sempre o mesmo valor. Bom, então, pelo que a gente viu aqui agora, a gente pode definir a altura de prisma, né? Bom, por quê? No prisma, nós temos que as bases estão contidas em planos paralelos. Então, a gente vai definir uma altura de um prisma da seguinte maneira. Você vai pegar a distância de qualquer ponto aí de um plano ao outro plano, tá? O segmento, então, determinado aí, vai ser a altura, uma altura, né, do prisma, tá? Por exemplo, pega essa figura aqui, é um prisma. Então, considere os planos das bases. Aí você vai lá em um desses planos, marca um ponto A. Aí você calcula a distância do ponto A até o plano de baixo aqui. Como é que você faz isso? Você traça passando pelo ponto A perpendicular a esse plano de baixo. A interseção vai ser um ponto B. A interseção com o plano de baixo ali, esse plano aqui vai ser um ponto B.
Esse ponto B é justamente a projeção ortogonal, né, do ponto A sobre esse plano, tá? Então, o segmento AB é uma altura desse prisma, tá? O que nós temos garantido por essa proposição é o quê? Todas as alturas de um prisma serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Tá? Porque se eu pegar um outro ponto C aqui e traçar uma perpendicular, então ponto D, põe em cima de essa reta. E como os dois planos são paralelos, né? Então a gente vai ter que o comprimento de AB vai ser igual ao comprimento de CD, tá? Então, no prisma todas as alturas têm a mesma medida. De maneira análoga a gente define a altura de cilindro, tá? Bom, como é que você faz? Pega os planos que contêm as bases, né? Em qualquer ponto de um plano você marca um ponto A. Aí você pega B, a projeção ortogonal desse ponto sobre o outro plano. Então o segmento AB é uma altura desse cilindro, tá? E quaisquer duas alturas, todas as alturas do cilindro que você definir aí terão a mesma medida. Bom, gente, ó, para encerrar tem só esse teorema, que é o teorema das três perpendiculares, e um corolário pra gente fazer, tá? Então esse teorema aqui é um exercício, né? Mas ele tem tanta utilidade que vamos resolver ele. Bom, ele fala o seguinte: pega três pontos não colineares, A, B e C. E como eles não são colineares, eles determinam três retas, né? AB, AC e BC. Suponha que eu tenho uma quarta reta R que é ortogonal às duas retas AB e AC. Vamos provar que a terceira reta, BC, também é ortogonal a R. Demonstração a gente vai usar uns resultados das aulas passadas. Então aqui, ó, eu tenho três pontos não colineares ABC. Então determinam esse plano, né? Que três pontos não colineares determinam um único plano. Aí eu peguei uma reta R, que é essa reta preta. Ela é, por hipótese, ortogonal a essas duas retas, a B e a C, que são as retas rosas. O intuito, né, o objetivo é mostrar que a reta BC também é ortogonal à reta R. Bom, qual a ideia? Primeiro é mostrar que a reta R, a reta preta, é perpendicular ao plano, a esse plano azul aqui. Como é que a gente faz isso? Basicamente já está feito. O que a gente viu aí algumas aulas atrás. Como que você pode mostrar que uma reta é perpendicular a um plano? Basta você exibir nesse plano duas retas concorrentes ortogonais da nossa reta, né? Que foi aqui na aula 16, ó, essa proposição. Você tem uma reta que é ortogonal a um par de retas concorrentes de um plano, então essa reta é perpendicular a esse plano. É o que está acontecendo aqui, ó. Nesse plano nós temos duas retas, essas duas retas rosas, que são concorrentes no ponto A, e ambas são ortogonais ao plano à reta R por hipótese. Então essa reta é ortogonal a esse plano, tá? Por definição de reta, a reta é perpendicular ao plano, né? Por definição de reta perpendicular a um plano, essa reta preta, ela é perpendicular, ela é ortogonal a todas as retas desse plano. Particular, ela é ortogonal à reta azul. Aí acabou a demonstração. Tá? Então vamos lá. Bom, a hipótese é que as A, B e C são não colineares e R é ortogonal a AB e a C. A tese é que a reta R é ortogonal
Não necessariamente perpendicular, tá? Ortogonal à reta BC. Note. Primeiro vamos justificar que existe aquele plano que as retas AB e AC são concorrentes. Em A. Logo determinam um único plano π. Assim da hipótese, né? É uma reta ortogonal a duas retas concorrentes de π. Assim. Aí aqui a gente usa a proposição da aula 16. Para concluir que a reta R é perpendicular ao plano π. Então, essa reta preta é perpendicular a esse plano azul aqui. Tá? E com isso, pela definição, né, de reta perpendicular a um plano, essa reta preta é ortogonal à reta azul também. Logo, R é ortogonal a todas as retas de π. E como a reta BC está contida no plano π, segue que R é ortogonal à reta BC. Bom, gente, para encerrar a aula, vamos demonstrar esse corolário. Ele é um corolário porque ele é simplesmente uma aplicação do teorema das três perpendiculares. Tá? Não sei se é bem grande, mas vamos ver aqui na figura, acho que é mais fácil de entender. Ó, a gente tem um ponto P no espaço e um plano π. Esse ponto P não está no plano π, tá? Aí você vai fazer o seguinte. Vai pegar a reta PP', né, perpendicular desse plano, ou seja, P' é a projeção ortogonal de P sobre o plano π. Tá? E você vai pegar nesse plano um ponto Q qualquer, desde que seja diferente do ponto P'. Tá? E o ponto Q, como ele está nesse plano, esses três pontos, P, P' e Q, vão formar esse triângulo aí, né? Eles não são colineares, tá? Aí, você vai traçar uma terceira reta, essa reta preta aqui, ó, perpendicular à reta P' aqui. Note que a reta P' aqui está nesse plano, no plano π. Ok? Beleza. Qual a ideia? É mostrar que essa reta preta, ela é perpendicular a essa reta rosa. Tá? No caso vai ser, ó, o ângulo vai ser reto, tá? Entre a reta preta e a reta rosa. Então a ideia é usar esse teorema, tá? Demonstração quase direta. Por quê? Olha só, essa reta PP' é perpendicular a esse plano. Logo, ela é ortogonal a todas as retas desse plano. Como a reta preta, que é a reta R, está contida nesse plano, a reta preta e a reta PP' são ortogonais. Por hipótese, a reta PQ e a reta preta, a reta R, são perpendiculares, né?
É a hipótese, ó. A reta R passa por Q, né? E é perpendicular à reta P' Q. Então essa reta preta, ela é ortogonal às duas retas azuis. Então olha só, nós temos três pontos que são colineares, P' Q. E uma reta que é perpendicular a duas retas, né? Formadas por esses três pontos. Então essa reta preta, pelo teorema das três perpendiculares, também é ortogonal à reta rosa. Mas como elas têm interseção, elas são perpendiculares. Só isso que a gente precisa demonstrar. Note que aqueles três pontos P e a linha Q não são colineares, ou seja, não existe nenhuma reta que contenha os três pontos, tá? Pois que não pertence à reta PP'. Tá? Vamos lá, como o R está contido no plano π e a reta PP' é perpendicular ao plano π, segue que as retas R e PP' são ortogonais. Aí, por hipótese, R é perpendicular à reta P' aqui, né? R é perpendicular a essa reta azul aqui, que está nesse plano, por hipótese. Então, R é ortogonal a essa reta e é ortogonal a essa reta também, né? E os três pontos PP' aqui, não sendo colineares, nós podemos aplicar o teorema das três perpendiculares. Do teorema das três perpendiculares, nós obtemos que R é ortogonal à reta, aquela reta rosa, né? Ou seja, a reta PQ. Agora, como que está nessas duas retas, nós provamos, na verdade, que R é perpendicular à reta PQ. Tá? Bom, gente, com isso, então, a gente conclui essa aula. Aí, então, a gente estudou como calcular a distância entre pontos, entre um ponto e uma reta, e entre um ponto e um plano, né? Próxima aula a gente vai estudar a distância entre duas retas reversas, tá? Na última aula desse capítulo a gente estuda ângulos, tá? No espaço, ok? Até lá então, gente.